Bom dia. Estejamos todos muito bem harmonizados. Hoje, quarta-feira, dia 22 de fevereiro de 2012. Coincidentemente, quarta-feira que caiu na quarta-feira de cinzas, ou o contrário, não sei. Vamos começar nossa reunião fazendo a leitura de uma mensagem do livro Vinha de Luz, a de número 53, Sementeiras e Ceifas. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 8, disse o seguinte: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. E o comentário do Espírito Emmanuel é que plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas, outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje, surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí, o ódio de ontem gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferente de quantas se conhecem no mundo, e avançam a caminho do Mestre dos Mestres. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda, e segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. A propósito, hoje conhecido como a quarta-feira de cinzas, quantas pessoas, de certo, estarão bem felizes consigo mesmas, porque se divertiram, conviveram com a família, descansaram, refizeram energias, passaram por um período muitas vezes tido como muito fácil para uns e muito difícil para outros, passaram sem maiores complicações, porque souberam de fato para as suas vidas reais tirarem o melhor do melhor. Algumas pessoas, infelizmente, de certo estarão lamentando as dificuldades por não ter tido a mesma sabedoria de aproveitar de maneira sábia o que é uma passagem de um período tão longo em que nós podemos de fato recuperar e recompor muito, mesmo que no meio das festas. A festa, assim como uma faca, assim como o dinheiro, assim como qualquer coisa material, em si não é ruim. O que é ruim é o que a gente vai colher do que a gente fez na festa, do que a gente fez com a faca, do que a gente faz com qualquer coisa. Quantas vezes nós nos pegamos deixando de fazer por medo? E se a gente ainda aceita esse regime, é porque ainda estamos verdadeiros prisioneiros do tempo em que ainda não soubemos dominar a nós mesmos. E é preciso que tenha um monstro do lado de fora para apavorar a pessoa que está aqui dentro, a fim de que ela tenha um comportamento que ainda não é seu.
Como metodologia educativa, pedagógica, já teve o seu valor, pode até em algumas circunstâncias ser necessário. Mas o que nós precisamos buscar mesmo é ter consciência do que estamos plantando, porque a certeza da colheita é inevitável. Não importa, portanto, que eu plante coisas ruins, não porque eu queira agradar espíritos, amigos, Deus, quem quer que seja, mas que eu plante coisas boas, porque será disso que eu vou colher amanhã. E como bem lembrou Emmanuel, tem plantas que já dão sua produção logo de imediato, muito rapidinho. Tem outras que demoram muito. Muitas vezes nós perderemos o contato com o que fizemos, pensando que aquilo já é passado, e a colheita, a ceifa vai vir muito depois, e a gente vai se surpreender. Não estou falando das reencarnações, porque muita gente pensa, não tem problema, eu faço isso, numa próxima eu supero. Mas quem garantiu que na próxima você vai saber? Quem garante que na próxima você vai superar? Quem nos dá a garantia de que eu vou aceitar o revide da própria natureza? Quantas vezes a gente critica com a maior tranquilidade o comportamento de alguém, e no minuto anterior ou no posterior a gente fez ou repetirá aquele mesmo proceder. E a nossa explicação é sempre muito bizonha. Mas é porque eu sou assim mesmo. Mas o outro também é do jeito que ele é. Na realidade, o que importa não é o que eu estou fazendo. O que mais importa é o que eu vou colher. E a gente, nós seres humanos, temos o hábito terrível de ficarmos presos a frases feitas ou frases de efeito. Em doutrina espírita aprendemos muito que a nossa intencionalidade tem um peso extremamente ponderado em todo o nosso comportamento, em todas as nossas atitudes. Por conta disso, muita gente diz assim, o que vale é a intenção. Depende. O que vale é a intenção, mas se você fez e deu errado, tem mais alguma coisa a ser ponderado. Porque se o que valesse fosse apenas a intenção, ninguém praticamente erraria, porque todo mundo tem boa intenção. Até mesmo quando a gente empurra alguém para cair, a gente pode ter a boa intenção de provocar sorrisos nos outros. O que vale não é só a intenção. A intenção é um dos elementos da plantação, da semeadura. A colheita, aí sim, ela virá ponderada tudo que a gente utilizou, desde como trabalhamos para plantar, como cuidamos do que foi plantado, e as consequências, que frutos darão aquilo tudo que foi realizado. Nós podemos sim plantar na hora que quisermos, nós podemos semear o que quisermos, nós às vezes podemos plantar até onde quisermos. A colheita será sempre obrigatória, é sempre consequente. Talvez aí esteja um dos motivos pelos quais nós ainda nos percamos. Não estamos muito atentos para o tempo em que a colheita se dará. E quantas vezes a gente imagina que nunca que aquilo vai dar retorno. Uma pessoa que fuma, por exemplo, ela consegue se ver com um câncer tomando os seus pulmões de uma forma dolorosa, constrangedora, e muitas vezes lhe levando a um final de vida extremamente sofrido. Eu pude assistir a desencarnação do meu pai, que fumou muito, e não foi nada agradável, não no último dia, mas nos últimos anos de vida. É o preço, lógico que ele não tinha esta intenção, mas a atitude dizia que aquilo era uma plantação. Mas é fácil a gente ver uma pessoa que fuma, e às vezes a gente não vê uma pessoa que usa má palavra, para denegrir, para apontar, para acusar, para ficar falando mal uns dos outros, para ficar fazendo guerra. E depois, que consequências isto trará? Quantas vezes nós, na idade já um pouco mais avançada, reclamamos que estamos abandonados e dizemos, mas eu fiz tudo, sem se lembrar às vezes de acrescer, e inclusive muita coisa que eu não deveria ter feito. Porque tudo é consequência. Ninguém está pagando porque tinha que pagar. Se for essa a lógica, Deus precisa ser reinventado. Deus não está preocupado em nos castigar.
se Ele tem preocupação em relação a nós, é que nós melhoremos. Apenas isso. Tudo na natureza, inclusive, aponta nesta direção. Até mesmo um vendaval, uma chuva violenta, um vulcão que explode, um mar que se revolta, tudo isso traz ensinamentos grandiosos para as nossas vidas. Tudo isso, de certa forma, é ao mesmo tempo plantação e colheita. O que estamos plantando? O que estamos colhendo? Outras vezes, colocamos na reencarnação razões que a própria razão rejeita. Ah, estou passando isto porque de certo numa outra encarnação, como que se outra encarnação fosse algo que tivesse ocorrido à minha revelia. E aí queremos com isso nos eximir da responsabilidade da plantação e da colheita. A reencarnação não é lei de fazer punição, nem muito menos de criar condenação. A reencarnação, ela é uma lei de justiça e de amor. E na hora que ela funciona de forma contrária a isso, é porque fizemos uma plantação equivocada, tão somente por conta disso. Não é muito bom, no meio espírita, na minha visão muito pessoal, que a gente esteja o tempo todo buscando o argumento da reencarnação para justificar o que a gente está passando hoje. Porque, de certa forma, pouco importa se o que eu tenho no meu pulmão hoje foi porque eu fumei muito ou porque eu trabalhei numa pedreira com muita poeira. O que agora me importa é eu tratar para que eu não continue me contaminando e, melhor ainda, que eu tente recuperar o que já está comprometido. Porque nós sabemos, hoje a psicologia orienta isso com muita propriedade, quanto mais nos vinculamos nos equívocos, mais esses equívocos criam reincidências no sentido de fazer com que doenças surjam de forma violenta no nosso corpo. Ah, quer dizer então que no dia que eu for totalmente equilibrado, harmonizado e puro, eu não terei doenças? Quiçá terá sim, porque é da própria natureza. Mas muitas doenças serão tão sutis que nós seremos catalogados como desencarnou de morte natural. Infelizmente, o número dos que desencarnam assim é muito pequeno. Tivemos um senhor aqui no Leão, já falei dele algumas vezes, que aos 104 anos, ele um dia de manhã acordou e foram procurar, porque ele não veio tomar café. Ele disse: não, não vou tomar café hoje. Mas por que o senhor não vai tomar café? Ele disse: não, porque eu vou embora hoje. Como que o senhor vai embora hoje? O senhor vai para onde? Ele disse: eu vou embora. Não, mas o senhor não vai embora porque na noite anterior ele estava bonzinho. Mesmo aos 104 anos ele tinha total lucidez. Ele andava, ele fazia absolutamente tudo. A única coisa que denotava que ele tinha um comportamento diferente é porque ele tinha uma atitude dele que era ainda muito infantil. Ele puxava um caminhãozinho de madeira cheio de coisas em cima do caminhão. E ele dizia: este era o meu carro. Mas fora disso, ele era um homem que trazia muito ensinamento para todo aquele que estivesse disposto a se sentar ao lado dele para perguntar o que era a vida. Mas naquela manhã ele disse: não, eu não vou tomar café porque eu vou embora. Mas como que o senhor vai embora? Eu vou embora. E aí foram chamar outra pessoa para ir lá, ele disse que não ia ficar deitado. E ali estava, daqui a pouco ele deu um sorriso, fechou os olhos e foi embora. Assim. Ele não sentiu uma dor, não sentiu um arrepio, não sentiu nada, absolutamente nada. É lógico que quando se faz um laudo, sempre tem, foi o coração que faliu, foi algum órgão que parou, sim, mas ali era total consciência de alguém que desencarna, porque chegou a hora, desencarnou de morte natural, sem que absolutamente nada de estranho precisasse acontecer. Ele tinha consciência de que era hora de voltar para o mundo espiritual. E ele não alegou saudade, não alegou tristeza, não alegou raiva, não alegou dor, doença, não alegou nada. Ele acordou sabendo que ia embora. Simples assim. É muito raro a gente ver isso. Por quê? Porque nós não plantamos nessa direção. A nossa plantação tem sido uma plantação de posse, do egocentro, do egocentrismo, uma plantação do eu posso, eu quero, eu devo, eu preciso, e o resto depois a gente vê. Quando na realidade a gente deveria pensar de uma forma um pouco mais aberta. Nós vamos semear sempre, todo o tempo, com um problema. A semeadura das ervas daninhas não pede muito esforço,
e ainda brota muito rápido. Enquanto que a plantação das árvores frutíferas, daquelas que dão vida, essas demoram mais. Entretanto, um dia darão seus frutos. Que pelo menos tenhamos a sabedoria de plantar, no lugar de ervas daninhas, pelo menos ervas para fazer chá da vida, chá da paciência, chá da harmonia, para que a gente não perca tanto tempo numa vida que todos nós concordamos é tão curta. Vamos plantar melhor para colher melhor. O nosso café cultural já está bem aí em cima, né? O mês de fevereiro, apesar de ser de 29 este ano, passa rápido. Dia 4 de março, teremos o nosso café cultural com Gel, que vem de Pernambuco, de Recife. Gel já foi presidente da Comissão Estadual de Espiritismo, é uma pessoa extremamente versátil na doutrina espírita, uma bagagem muito boa. E ele vem falar sobre espiritismo e responsabilidade social. Ele é muito próprio, é uma pessoa muito própria para falar deste assunto. Acredito que a gente terá uma palestra primorosa e inesquecível. Mas antes dele, nós teremos a participação do Grupo Harmonia daqui de Natal, que vem apresentar o seu novo CD aqui no nosso Café Cultural. As senhas de participação já se encontram tanto ali na banca com o Fernando, como na lanchonete. Alguns trabalhadores já possuem, mas também tem na Originale, do Hiper de Capim Macio e no Midway. Então essa loja Originale, que é uma loja de joias, também tem essas senhas. E lembro que elas custam R$17 até o dia 2. Até o dia 1º. Dia 2, 3 e 4 ela custa R$20. Vamos fazer a nossa segunda parte. Convidamos os nossos amigos, irmãos, companheiros, trabalhadores, para juntos fazermos a grande vibração, doação de fluidos. Enquanto isso, nós que aqui estamos, procuremos ficar bem relaxados, de preferência evitar pesos e sobrepesos nos braços, nas pernas. Para aqueles que se sentem mais confortáveis, meditarem de olhos fechados, que o façam, mas ninguém é obrigado a ficar de olhos fechados. O importante é que cada um, dentro do seu próprio nível de consciência, consiga imaginar as melhores cenas possíveis, apaziguar o coração, elevando a confiança a um ponto mais alto, e neste ponto mais alto juntarmos a nossa gratidão pela vida e por todas as bênçãos. Iniciemos pensando no nosso próprio corpo, não como se estivéssemos nos olhando no espelho, mas como quem está olhando para si mesmo. Olhemos para nós mesmos, por mais complexo que isso possa parecer. Olhemos os nossos olhos e conversemos com eles, pedindo que se dirijam sempre às cenas mais belas e que nos afastem os sentidos das coisas menos agradáveis. Olhemos as nossas narinas e com elas conversemos, pedindo não a seleção dos odores, mas que sejam selecionados os melhores elementos do ar, para que tenhamos uma boa respiração. Olhemos e sintamos os nossos ouvidos. Percebamos que essa complexa estrutura está em constante movimento, selecionando os sons, os ruídos,
os níveis e as frequências com que tudo vibra em torno de nós. E digamos aos nossos ouvidos, por favor, ajude-me a reter apenas os sons agradáveis para minha alma, para o meu crescimento moral. Fixemos por um tempo o olhar em nossa boca e digamos a ela que, da mesma maneira que ela precisa exteriorizar melhores palavras, verbalizar conselhos e orientações, que essas palavras, esses conselhos e estas orientações também penetrem o nosso mundo íntimo, como a nos dizer: eu sei o que devo fazer, eu sei o que é melhor, ajuda-me, minha boca, a que eu tenha em mim o melhor procedimento. Mas digamos ainda à nossa boca que ela selecione não apenas o alimento, mas sobretudo a energia que podemos extrair de tudo que nós colocarmos nela. Que nós consigamos extrair todas as melhores energias e que a parte menos eficiente para a nossa vida seja transformada diretamente de tal maneira que não nos prejudique. Olhemos agora para o conjunto da nossa cabeça e, fixando este verdadeiro altar que cada um de nós trazemos, ajoelhemo-nos de coração e alma, olhando para a estrutura da nossa cabeça, do nosso crânio, do nosso cérebro e de todos os elementos que nos permitem o maior volume de sensações do mundo, que nós agradeçamos em oração a este universo, a este altar, a este mundo de bênçãos que todos nós trazemos. E na hora em que fazemos a nossa genuflexão ao nosso cérebro, à nossa cabeça, os nossos amigos magnetizadores começam a nos ajudar doando-nos fluidos mais densos, os quais se unem aos fluidos espirituais, pois que muitos amigos espirituais aqui estão conosco neste momento, derramando os seus fluidos e as suas bênçãos, para que estejamos bem. Cada um de nós trazemos, por misericórdia divina, um anjo, um amigo espiritual que cuida de nós. Confiemos a ele a responsabilidade de nos envolver neste instante de oração, em que não precisamos agora de nenhum altar externo, porque este grande altar está na nossa cabeça. E ali no centro do altar, vamos descobrir o grande Deus que pulsa dentro de nós. E juntando as energias do mundo espiritual com as energias dos companheiros que nos ladoam, estejamos agora em perfeita sintonia com a sabedoria divina em nós mesmos. Permitamos que os bons fluidos nos envolvam. Peçamos ao nosso Deus interior, que é o espelho do Deus maior, que Ele entre em todos os cantos do nosso corpo físico e perispiritual, e que num verdadeiro escaneamento de todos os recantos
sejam depositados fluidos e energias refazentes, fluidos e energias reequilibrantes. Não tenhamos qualquer preocupação nesta hora que não seja estar em comunhão com este Deus. Deus, Pai de infinita bondade, te sinto, Senhor, dentro de mim nesta hora. Posso ver o teu brilho, a tua luz, posso sentir o teu calor, a tua vibração. Deus, como foi certo Jesus dizendo-nos, vós sois deuses, demonstrando que tu estás em nós. Dá-nos a sabedoria, meu anjo protetor, de reconhecer o grande Deus que habita em mim, porque na hora que eu reconheço e reverencio, eu mudo todas as minhas plantações que não resultariam em boas colheitas. Ajuda-me, meu Deus, para que eu faça boa cultura de toda a cultura e de todo o saber que tu me permites conhecer nesta vida. Ó Deus de infinita bondade, que a tua luz nunca me deixe ficar perdido nas trevas, nem nas trevas exteriores, nem nas trevas de eventuais descaminhos que eu poderia vir a fazer. Ó Pai de amor e bondade que pulsas dentro de mim, dá-me a saúde da alma, para que eu viva na saúde do teu amor. Os fluidos continuam nos envolvendo, as energias deste ambiente, por mais sutis que sejam, são recebidas e percebidas por todo aquele que descobre o Deus interior. E o Deus interior é aquele que nos pede que nos amemos, que façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Obrigado, Deus, por esta bênção. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Ajuda-nos para que passemos toda a manhã em tua harmonia. Que nada nos tire da serenidade deste momento. E que tudo que façamos e recebamos seja em teu nome agradecido e por gratidão seja bem retido em nossas vidas. Os nossos magnetizadores vão agora magnetizar nossas águas e nós, em profunda gratidão e respeito a Deus, continuaremos em oração até que comecemos os trabalhos do passe propriamente dito. Estejamos em oração, não dispersemos a nossa mente. Pensemos ainda no Deus que está dentro de nós. Deixemos que Ele brilhe, que Ele reluza. Deixemos que tudo isto de bom seja sempre bom dentro de nós. Continuemos em oração, em gratidão a Deus.